Mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para o clássico Fla-Flu do final de semana agora. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar no domingo às 16 horas pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. Quem vencer assume a liderança do certame e tem muitas chances de ser o campeão virtual da Taça Guanabara. Além do que, quem termina em primeiro lugar consegue pegar o quarto colocado, teoricamente o pior classificado entre todos no G4, o segundo pega o terceiro. O Fluminense já tem a baixa do Marcelo, que saiu ontem lesionado da derrota do Fluminense para a LDU. Hoje o Felipe Neto... Ai, que burro, dá 0 para ele. Hoje o Felipe Melo vociferou contra a armação, segundo ele, na sua teoria conspiratória, para beneficiar o Flamengo nesse jogo. Felipe Melo falou com razão que se fosse o Flamengo nessa situação, talvez o Flamengo não jogasse contra o Fluminense, adiaria o jogo. Isso porque o jogo do Flamengo, o clássico que tanto vale para eles, é no meio das duas finais da Recopa Sul-Americana. Ontem, quinta-feira, eles perderam para a LDU. E quinta-feira da semana que vem tem um jogo da volta no Maracanã. Talvez o Flamengo realmente não jogasse contra o Fluminense, mas não seria agora, quase 3 meses depois da divulgação dos calendários, que o Flamengo iria chiar. O Flamengo chiaria lá atrás. Lá atrás quando? Bom, vamos lá. No dia 23 de novembro, a Conmebol divulgou o calendário de 2024. No calendário constavam as datas da Recopa Sul-Americana, dos 2 jogos. No dia 27 de novembro, 4 dias depois, a Ferj divulgava o calendário da tabela da Taça Guanabara. Ou seja, desde o dia 23 de novembro, portanto, há 3 meses atrás, que todo mundo está sabendo das datas dos jogos e poderiam ter corrido atrás lá naquela época para tentar evitar esse confronto agora. Não tiro a razão do Felipe Melo não, pessoal. É ruim mesmo os caras terem que jogar 2 finais e encarar o Flamengo no meio do caminho. Afinal de contas, eles vivem as sombras de um gigante como é o Flamengo. Perder para o Flamengo no domingo, independente do time que eles colocarem em campo, pode acabar afetando o psicológico dos atletas para tentar a conquista da Recopa na quinta-feira. Colocando o time titular, os caras correm o risco de perder e ficar com a autoestima arrebentada. Colocando um time misto de reservas, corre o risco de levar uma severa goleada e ser humilhado pelo Mengão queridão, que vai com força máxima. Inclusive, com o retorno do Eric Pulgar na equipe rubro-negra, que a torcida tanto queria. Claro que todo mundo morre de amores pelo Igor Jesus, descoberto no terrão, um jogador maravilhoso que vem arrebentando aí nesse ano de 2024. Mas ter o Eric Pulgar, vem cá, né, gente? Ter o Eric Pulgar de volta dá uma segurança a mais também, né? Então, Eric volta, Matias Vinha fica à disposição, Ayrton Lucas parece que voltou a jogar um belo futebol. Então, se os caras colocam a meninada para jogar contra a gente, corre o risco deles tomarem um vareio, uma sonora goleada, e se não ganhar o título na quinta-feira, a crise estaria implantada nas Laranjeiras. Então, a reclamação do Felipe Melo é uma reclamação legítima, mas tardia. Concordam comigo? Eu vou ficar pedindo sempre para vocês curtirem e comentarem, porque o Matheus está empolgadão. Daqui a pouquinho, às 8 horas, tem mais um respondendo aos comentários. Gente, vocês têm que dar mais moral para esses vídeos, porque na verdade a gente responde aquilo que vocês colocam aqui. E isso é muito maneiro. Dá voz para vocês, para comentários, para dúvidas, tudo está sendo devidamente esclarecido. Claro, a gente não consegue esclarecer a todos num vídeo só, mas está sendo feito, já estamos na 6ª edição. E essa participação de vocês fazem com que vocês façam os canais junto conosco. E é o único canal que fala do Flamengo que faz isso. Então aproveita a oportunidade para comentar. Felipe Melo tem razão, só é uma razão tardia. Deveriam ter apontado isso lá atrás. Tô certo ou tô errado? Fala aí pra mim. Boa, nação, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, para ser bem sucinto. Isso é muito bom para o nosso canal, para ele continuar crescendo. Precisamos da ajuda de vocês nesse processo todo. Agora,
O presidente do Internacional de Porto Alegre deu mais uma entrevista na rádio, deu uma ontem, deu outra hoje. Acho que o cara trabalha nas rádios lá do Rio Grande do Sul, porque o nosso presidente não fala nunca. Agora o presidente do Internacional de Porto Alegre tem a agenda só de declarações. Falou hoje mais uma vez e ele deu uma declaração bem impactante com relação à situação do Thiago Maia. Ele disse que o Thiago Maia está mais distante hoje, porque simplesmente não recebeu um retorno do Flamengo, uma resposta do Flamengo sobre a situação do volante rubro-negro. O Inter está até tentando outras situações, trouxe o Fernando, que não inviabiliza a chegada do Thiago Maia, mas o Inter está assim, o Flamengo não deu resposta, então o negócio deve estar findado. Se o Flamengo não procurar o Internacional com a resposta, a tendência é que o Thiago Maia seja reintegrado ao elenco rubro-negro, mesmo o Thiago Maia não querendo ser reintegrado. Aí eu faço aquela perguntinha para vocês. Você reintegraria o Thiago Maia ao elenco rubro-negro ou não? Negociaria ele com o Internacional de Porto Alegre? Comentem, nação, comenta pra caraca. Bom, o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo de Oliveira, falou para conselheiros que a camisa do Flamengo pode chegar ao valor de 250 milhões de reais ainda este ano. E eu fico muito preocupado e triste com isso, porque se a gente já não estava aguentando pagar uma camisa que custava 399, imagina uma que custa 250 milhões. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, né? Não, claro que eu tô brincando. É claro que o Gustavo de Oliveira estava se referindo aos patrocínios que vão estar na camisa do Flamengo. Há 3 anos atrás, a camisa do Flamengo valia apenas 90 milhões de reais. E agora nós podemos fechar o ano de 2024 com ela valendo 250 milhões de reais. É a camisa mais pesada financeiramente. Aí você vai se perguntar do outro lado. Tô de saco cheio de saber de dinheiro, porque se é tanto dinheiro que entra, por que o Flamengo mendiga tanto para contratar jogador? Por que até agora a gente não trouxe o ponta direita? Por que até agora a gente não buscou um lateral direito? Por que o Léo Ortiz até hoje não é jogador do Flamengo? Só entra dinheiro, esse dinheiro vai para onde? Tem que lembrar, pessoal, que o Flamengo corre muito atrás da grana, porque gasta muita grana com o que já tem dentro do elenco. Vale lembrar também que esse é o ano de procurar as pepitas de ouro. Porque quanto mais pepitas a diretoria recolher, mais são os pontos que ela adquire para poder fazer o sucessor de Rodolfo Landim no final de ano. Vale lembrar que esses caras estão concorrendo com pesos pesados. Eduardo Bandeira de Melo, BAP, Valim Vasconcelos, Walter Monteiro, pessoas de grande influência dentro do Flamengo, podem se candidatar em oposição a Rodrigo Dunche Abranches, que parece ser o escolhido do nosso queridíssimo Rodolfo Landim. Claro, daqui até o final do ano muita coisa pode mudar, mas os caras têm que preparar a cama para poder deitar lá no final do ano. Então, vai ser patrocínio atrás de patrocínio. Se der bobeira, a camisa fecha em 300 milhões de reais, que os caras precisam correr contra o tempo para mudar fora de campo aquela aparência que o campo bola deixou negativo do ano de 2023. Mas tudo que favorece ao Flamengo, independente da intenção ser política ou ser de apenas boa vontade, é bom para o Mengão queridão, correto, nação? Agora o seguinte, eu sou um cara muito curioso, e eu falei para vocês que o Flamengo já gasta muito dinheiro com os caras que estão lá. Sendo muito curioso, a opinião de vocês me interessa para danar. E eu queria saber, nesse meio de discussão, Gabriel Barbosa para cá, Gabriel Barbosa para lá, se você renovaria o contrato do Gabriel nesse momento. Agora, como é que eu vou saber disso? Fazendo pesquisa. Fiz uma pesquisa aqui no canal que ainda está rolando. Se você não votou, pode votar, dá tempo. Fazendo a seguinte pergunta. Hoje, vocês renovariam com o Gabi? Se sim, em que situação? Renovaria pelo mesmo salário, mas por uma temporada? Renovaria mesmo salário, mas 5 temporadas? Renovaria, daria aumento e 5 temporadas, que é o que o Gabi quer. Não renovaria, saiu escrito errado, não renovaria, mas é não renovaria. Até o momento que eu tirei o print, tinham 2 horas de pesquisa e 945 pessoas tinham respondido. A maioria, 50%, votou que renovaria, mas só mais uma temporada, nada de aumento pro cara. 14% renovariam o mesmo salário sem aumento por 5 anos. 2%
renovariam e dariam um aumento para ele mais 5 anos de contrato, que é exatamente o que ele quer agora. E 35% não renovariam com o Gabigol. Ou seja, a maioria dos inscritos do nosso canal, ou a maioria das pessoas que votaram aqui, querem o Gabriel por pelo menos mais uma temporada sem aumento salarial. Tá vendo como é que são as coisas? Eu fiz essa pesquisa porque no jornal das 11 horas hoje, que na verdade é jornal das 10h30, mudamos o horário dele lá no Verdade Vermelho e Preto, eu e a Miriam tivemos um embate muito grande sobre renovar, não renovar com o Gabriel. Ela achava que não devia renovar, eu achava que deveria renovar. E agora está aqui a resposta. Eu falei que eu renovaria por pelo menos mais uma temporada, para dar tempo do Flamengo procurar um substituto para ele, porque nesse momento o Flamengo não está procurando. E se o Gabriel sair, assinar um pré-contrato em julho, essa diretoria vai ter que se virar nos 30 para trazer alguém. Por quê, gente? Porque a janela de janeiro, que é a janela de 25, que teoricamente seria quando o Gabriel não tivesse mais no elenco, se a gente não renovar com ele, é uma janela de ajustes. Você não consegue grandes jogadores em janeiro, raramente. É a janela de julho, que é a janela de reformulação de elenco. É nela que nós podemos conseguir, por exemplo, um Rodrigo Muniz, se for o caso, um Firmino, se for o caso. Não é de janeiro. Então, se a diretoria não renova com o Gabriel e deixa ele assinar um pré-contrato, a saída mais viável seria trazer um substituto agora, na janela de julho, que é a janela de reformulação. Se esperar para o próximo ano, só em julho do ano que vem, porque em janeiro dificilmente a gente conseguiria contratar um centroavante. Bom, aí eu pergunto para vocês, tem indicação, gente? Vocês têm algum centroavante? Coloca o nome aqui que eu vou correr atrás dos dados, dos valores, em que situação que está, para saber se ele é viável para o Flamengo. Se for, a gente manda aquela mensagem para o Brasil já começar estudando a situação do jogador. Então, estou contando com você para dar sua sugestão nessa empreitada. E se você não votou aqui, ainda dá tempo de votar. Valeu? Nação, sem enrolação. Essas foram as notícias que a gente tinha para dar para vocês. Sem encheção de linguiça. Está acontecendo muito pouca coisa no Flamengo hoje. O que aconteceu foram os retornos de Alan e Eric Pulgar. O Alan vai estar disponível para o Tite, para o jogo contra o Madureira. Gerson, apenas na segunda-feira saberemos qual será o destino. Se vai fazer cirurgia, se vai tratar apenas com medicamento. Eric Pulgar deve ser o titular contra o Fluminense. E fora Thiago Maia, fora os contratos de patrocínio, mais dinheiro entrando, menos dinheiro saindo, enfim. O que tinha para passar, nós passamos para vocês com integridade, honra, honestidade e muito amor. Eu amo muito vocês. Hoje é sexta-feira, dia de começar a gandaiar, mesmo que a sua gandaia seja deitar debaixo das cobertas. Eu vou pegar minha Juju agora, vou enviar debaixo das cobertas com ela, pra gente poder assistir filmes de comédia, pra gente poder assistir série, descansar um pouquinho, porque amanhã tem Ripa na Chulipa. Tem Jornal VVP às 10h30 da manhã, tem às 7 horas, vídeo aqui no Resenha Rubro Negro, café com resenha. Enfim, programação normal, porque aqui a gente nunca para. Se inscreva. Curta, comenta e compartilha. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.